Parei a viatura em frente ao portão de casa, e algo não estava certo. Eram 5:30 da tarde de uma terça-feira de maio, horário em que eu nunca voltava do trabalho. Minha esposa Fernanda não esperava me ver antes das 11 da noite, como sempre acontecia nos últimos anos. 14 anos como investigador da Polícia Civil de Ribeirão Preto tinham me ensinado a confiar nos meus instintos. E naquele momento, cada fibra do meu corpo gritava que algo estava errado. 2 motos estavam estacionadas na calçada, não eram de vizinhos. Conhecia todas as motos da rua, desliguei o motor e fiquei observando por alguns segundos. As cortinas da sala estavam fechadas, coisa que Fernanda nunca fazia durante o dia. Sempre dizia que gostava da luz natural entrando pela janela. Senti o estômago se contraindo. Desci da viatura e caminhei até a porta da frente. Minha chave girou na fechadura sem fazer barulho, como sempre fazia quando precisava ser discreto no trabalho. Empurrei a porta devagar e escutei vozes vindas da sala. Uma era da Fernanda. As outras 2 eram masculinas, graves, que eu não reconhecia. Caminhei pelo corredor tentando não fazer o piso ranger. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos na sala podiam escutar. Cheguei até a entrada da sala e me posicionei onde podia ver sem ser visto. O que vi naquele momento mudou minha vida para sempre. Fernanda estava sentada no nosso sofá, com 2 homens que eu nunca tinha visto antes. Sobre a mesa de centro, pilhas de documentos, um notebook aberto e várias canetas. Não era uma visita social, era uma reunião de negócios. Na mesa, reconheci extratos bancários, contratos e que pareciam ser procurações. Minha esposa estava assinando papéis com a naturalidade de quem fazia aquilo há muito tempo. Pronto, Fernanda, disse um dos homens, um sujeito alto, de cabelos grisalhos e terno caro. Com essa assinatura, mais 200 mil reais vão passar pela sua conta amanhã. Lembra do que conversamos sobre manter tudo discreto, né? Minha esposa riu e respondeu: Claro, Roberto. 8 anos fazendo isso e nunca tive problema. Meu marido nem sonha com o que acontece aqui durante o dia. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 8 anos. Exatamente o tempo que estávamos casados. Durante todo o nosso casamento, enquanto eu saía de casa todos os dias para combater o crime, minha própria esposa estava cometendo crimes dentro da nossa sala. Meu nome é Marcos Roberto Silva, tenho 36 anos e trabalho como investigador na Polícia Civil há 14 anos. Casei com Fernanda em 2017. Quando ela tinha 24 anos e trabalhava como recepcionista em uma clínica médica. Era uma mulher simples, que dizia querer apenas uma vida tranquila ao meu lado. Nunca demonstrou interesse por dinheiro ou luxo. Pelo menos era isso que eu pensava. Nossa rotina era sempre a mesma. Eu saía de casa às 7 da manhã e raramente voltava antes das 11 da noite. Casos complexos, horas extras, plantões nos finais de semana. Fernanda sempre dizia que entendia, que fazia parte da profissão, que ela sabia com quem estava se casando. Nunca reclamou, nunca questionou meus horários. Agora eu entendia o motivo. Durante esses anos todos, enquanto eu perseguia criminosos pelas ruas de Ribeirão Preto, minha esposa tinha construído uma vida paralela dentro da nossa própria casa. Ela continuou trabalhando na clínica por 2 anos depois do casamento, mas em 2019 pediu demissão. Disse que queria cuidar melhor da casa, talvez começar um curso online. Eu apoiei a decisão. Meu salário cobria nossas despesas básicas e ela parecia feliz em casa. Mas havia sinais que eu deveria ter notado. Roupas novas que apareciam no armário dela. Sempre que eu perguntava, ela dizia que tinha encontrado em promoção ou que uma amiga tinha dado. O cabelo dela sempre estava bem cuidado, unhas feitas, maquiagem perfeita. Para uma mulher que ficava em casa o dia todo, ela se arrumava muito bem, mas eu estava sempre tão cansado, sempre tão focado nos casos que investigava, que nunca questionei. Lembro de uma vez em março deste ano, quando cheguei em casa e encontrei uma garrafa de vinho caro na geladeira. Vinho de R$ 400. Perguntei onde ela tinha comprado. E ela disse que ganhou de uma vizinha que foi viajar e não ia conseguir beber antes de estragar. Na época achei estranho, mas deixei passar. Fernanda sempre teve uma explicação para tudo. Se você está gostando desta história, se inscreva no canal para não perder nenhum caso real da nossa polícia. Histórias como essa acontecem mais do que imaginamos, bem debaixo do nosso nariz. O dinheiro nunca faltou em casa, mas também nunca sobrou. Vivíamos dentro do que meu salário permitia. Nunca houve sinais óbvios de dinheiro extra.
Fernanda era inteligente demais para isso. Ela sabia que eu era policial, sabia que eu notaria mudanças bruscas no nosso padrão de vida, por isso mantinha tudo discreto, tudo calculado. Bloco 3 menos segurança ilusória, recuei para o corredor e saí de casa sem fazer barulho. Minha mente estava em turbilhão, parte de mim queria entrar na sala e confrontar todos ali mesmo. Parte de mim não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver e ouvir. Voltei para a viatura e me afastei algumas quadras, estacionando em um lugar onde podia pensar. Durante 20 minutos, fiquei ali tentando processar tudo. Minha esposa estava envolvida em algum tipo de esquema financeiro. Os documentos que vi, os extratos bancários, as procurações, tudo apontava para lavagem de dinheiro. 200 mil reais passando pela conta dela. E aquilo acontecia há 8 anos, desde o início do nosso casamento. Decidi voltar para casa uma hora depois, quando tinha certeza de que os 2 homens já teriam ido embora. Estacionei a viatura, como sempre fazia, e entrei pela porta da frente. Fernanda estava na cozinha preparando o jantar, como se nada tivesse acontecido. Sorriu para mim com o mesmo sorriso de sempre. "Oi, amor", disse ela, me dando um beijo no rosto. "Chegou mais cedo hoje. Aconteceu alguma coisa?" "O delegado liberou a equipe mais cedo." "Menti. O caso que estava investigando foi arquivado." Observei cada movimento dela durante o jantar. Fernanda estava normal, tranquila, conversando sobre o dia dela como sempre fazia. Disse que tinha passado a tarde assistindo série na Netflix e organizando o armário do quarto. Mentira após mentira dita com naturalidade impressionante. Depois do jantar, enquanto ela tomava banho, aproveitei para dar uma olhada discreta na sala. Todos os documentos tinham sumido. A mesa de centro estava limpa, como sempre, nenhum papel fora do lugar. Ela tinha limpado todas as evidências em questão de minutos. Naquela noite, deitado ao lado dela na cama, fiquei observando Fernanda dormir. 8 anos de casamento, e eu não conhecia a mulher que dormia ao meu lado todas as noites. Como era possível? Como um investigador experiente não tinha percebido que estava sendo enganado dentro da própria casa? Na manhã seguinte, saí para o trabalho mais cedo que o normal. Precisava começar minha própria investigação. Se minha esposa estava envolvida em lavagem de dinheiro, eu ia descobrir toda a extensão do esquema. Não apenas por ser policial, mas porque minha vida inteira tinha se tornado uma mentira. Cheguei na delegacia às 6:30 da manhã. O primeiro passo era acessar discretamente as informações financeiras de Fernanda. Como investigador, eu tinha acesso legal a essas informações quando havia suspeita de crime. E definitivamente digitei o CPF dela no sistema e aguardei. Os resultados que apareceram na tela me deixaram em choque. Fernanda não tinha apenas uma conta bancária, tinha 7 contas em bancos diferentes. E a movimentação financeira era astronômica. Nos últimos 12 meses, mais de 2 milhões de reais tinham passado por essas contas. 2 milhões de reais. Uma quantia que eu não conseguiria juntar trabalhando honestamente durante toda a minha vida. E minha esposa movimentava esse dinheiro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Analisei as transferências mais recentes. Dinheiro entrando de contas de empresas que eu não conhecia, sempre em valores altos, entre 50 mil e 200 mil reais. E dinheiro saindo para outras contas, outras empresas, outros bancos. Um padrão clássico de lavagem de dinheiro. Peguei os nomes das empresas que mais apareciam nas transferências e comecei a pesquisar. 3 delas eram de propriedade do mesmo homem. Roberto Mendes Filho, o sujeito de cabelos grisalhos que eu tinha visto na minha sala no dia anterior. Empresário conhecido na região, dono de posto de gasolina e uma rede de supermercados. Roberto Mendes Filho tinha ficha na polícia. Nada grave, apenas suspeitas nunca comprovadas de evasão fiscal e ligações com políticos corruptos. Mas nunca tínhamos conseguido provas concretas contra ele, até agora. Continuei investigando e descobri que o esquema era ainda maior do que eu imaginava. Fernanda não era a única laranja no esquema. Havia pelo menos outras 5 mulheres na mesma situação, todas com idades entre 25 e 40 anos, todas casadas com homens que trabalhavam fora o dia todo. Uma delas era casada com um médico, outra com um engenheiro, uma terceira com um professor universitário. Todas tinham o mesmo perfil. Maridos respeitáveis que passavam o dia trabalhando enquanto elas cuidavam da casa. E todas movimentavam quantias milionárias em suas contas bancárias. O padrão estava claro. Roberto Mendes Filho e seus sócios recrutavam mulheres casadas, provavelmente oferecendo dinheiro em troca do uso de seus CPFs e contas bancárias. As mulheres assinavam procurações,
Abriam contas em empresas fantasmas, permitindo que os criminosos lavassem dinheiro através delas. Era um esquema inteligente. Mulheres casadas passavam mais credibilidade para os bancos, e maridos ocupados raramente questionavam as atividades financeiras de suas esposas. Pelo menos era nisso que Roberto contava. Bloco 5 menos confronto. Na quarta-feira, decidi que precisava de mais evidências concretas. Saí do trabalho, no horário normal, mas não fui para casa. Estacionei a viatura a 2 quadras de distância e voltei caminhando. Se o padrão se repetisse, Roberto e seu parceiro estariam lá pelas 5h30. 5h25. As 2 motos estacionaram na calçada novamente. Roberto desceu da primeira moto acompanhado do mesmo homem do dia anterior. Da segunda moto, desceu uma mulher loira que eu não tinha visto antes. Todos entraram na minha casa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Desta vez, eu estava preparado. Liguei o gravador do meu celular e me posicionei na janela lateral da casa, de onde podia escutar a conversa da sala sem ser visto. Fernanda, a Polícia Federal está investigando algumas empresas da região, ouvia Roberto dizer. Nada demais, mas vamos ter que acelerar algumas transferências esta semana. Sem problema, respondeu minha esposa. Quantas contas você quer que eu abra? Mais 3, uma no Bradesco, uma na Caixa e uma no Itaú. A Marina aqui vai te ajudar com a documentação. A mulher loira, Marina, abriu uma pasta e tirou vários documentos. São contratos de empresas de fachada, explicou para Fernanda. Você vai assinar como sócia majoritária de todas elas. A ficha ali, você vai ser empresária do ramo de consultoria. Fernanda riu. Consultoria em quê? Não importa, disse Roberto. O importante é que no papel você vai ter justificativa para receber os valores que vamos transferir. Se você está indignado com essa situação, assim como eu fiquei, deixa seu like neste vídeo. Infelizmente, crimes como esses acontecem todos os dias no Brasil e muitas vezes os próprios familiares das vítimas não sabem que estão sendo usados. Continuei gravando por mais 15 minutos. Escutei Roberto explicar para Fernanda como ela deveria justificar a movimentação financeira caso alguém perguntasse. Escutei Marina orientar sobre quais documentos assinar e quais não assinar. E escutei minha esposa concordar com tudo, demonstrando um conhecimento do esquema que só poderia ter sido adquirido ao longo de anos. O Marcos nunca desconfia de nada? Perguntou Roberto em determinado momento. Nunca, respondeu Fernanda. Ele passa o dia todo perseguindo bandido pela rua e chega em casa morto de cansaço. Mal olha para os extratos bancários da nossa conta conjunta. Imagina se vai investigar minhas contas pessoais. Perfeito, disse Marina. Marido policial é o melhor disfarce que existe. Ninguém vai suspeitar da esposa de um investigador. Sentia raiva subindo pela garganta. Eles não apenas estavam usando minha esposa para lavar dinheiro, estavam usando minha profissão, minha reputação como escudo para os crimes deles. Depois que Roberto, Marina e o terceiro homem foram embora, entrei em casa. Fernanda estava na cozinha, lavando a xícara de café que tinha usado durante a reunião. Olhou para mim, surpresa. De novo mais cedo, amor? Que bom. Não aguentei mais. Não conseguia continuar fingindo que não sabia de nada. Fernanda, precisamos conversar. Ela deve ter percebido alguma coisa no meu tom de voz. Porque parou de lavar a xícara e me olhou com mais atenção. Sobre o quê? Sobre Roberto Mendes Filho. Sobre Marina. Sobre as contas bancárias que você tem em 7 bancos diferentes. Sobre os 2 milhões de reais que passaram por essas contas nos últimos 12 meses. O rosto dela empalideceu instantaneamente. A xícara que estava em suas mãos caiu no chão e se quebrou em vários pedaços. Marcos, eu posso explicar? Pode, então explica. Explica como minha esposa está lavando dinheiro dentro da nossa casa há 8 anos enquanto eu combato. O crime na rua todos os dias. Fernanda se encostou na pia da cozinha como se precisasse de apoio para não cair. Suas mãos tremiam. Não é assim que você está pensando, disse ela com a voz fraca. Não é assim como você está assinando procurações, abrindo contas bancárias fantasmas, criando empresas de fachada. Gravei a conversa de hoje, Fernanda. Tenho sua voz admitindo tudo. Ela me olhou com uma mistura de desespero e raiva. Você me gravou? Você me espionou. Eu sou policial. Fernanda, é meu trabalho investigar crimes. E descobri que o maior criminoso que já persegui dormia na minha cama todas as noites. Fernanda começou a chorar. Lágrimas genuínas de desespero. Marcos, foi tudo culpa minha, eu sei. Mas começou pequeno. Era só um favor para uma amiga. Roberto é cunhado
da dona da clínica onde eu trabalhava. Ela me pediu para usar minha conta para receber um dinheiro que ele precisava transferir. Disse que era para não pagar imposto e... Você aceitou? Eram só 5.000 reais. Ele me pagou 1.000 reais só para deixar o dinheiro passar pela minha conta. 1.000 reais, Marcos. Era mais do que eu ganhava em um mês trabalhando na clínica. E depois ele voltou e de novo, cada vez com valores maiores, cada vez pagando mais para mim. Quando percebi, já estava envolvida demais para sair. Na quinta-feira de manhã, levei todas as evidências para o meu delegado. Gravações, extratos bancários, documentos das empresas fantasmas, tudo. Era o caso mais completo contra a lavagem de dinheiro que nossa delegacia já tinha visto. Marcos, disse o delegado, depois de analisar todo o material. Você sabe que sua esposa vai ter que ser presa junto com os outros, né? Eu sabia. Desde o momento que descobri o esquema, eu sabia que não tinha outro caminho. Fernanda não era apenas vítima, ela era uma criminosa que tinha escolhido consentemente participar do esquema durante 8 anos. Eu sei, delegado. Quero que seja feita justiça. Na sexta-feira, organizamos a operação. 7 mandados de prisão simultâneos. Roberto Mendes Filho, Marina, as 5 mulheres que serviam de laranjas e todas as pessoas envolvidas no esquema. 17 prisões ao todo. Não participei da prisão da Fernanda. Não conseguiria... Pedi para os colegas cuidarem dessa parte enquanto eu coordenava a prisão de Roberto. Chegamos na empresa dele às 6 da manhã. Roberto estava chegando para trabalhar quando demos voz de prisão. Não ofereceu resistência. Apenas olhou para mim com um sorriso irônico. O marido da Fernanda, disse ele. Devo admitir que não esperava por isso. Roberto Mendes Filho, você está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Enquanto colocávamos as algemas, ele continuou falando. Sua esposa foi muito útil para nossos negócios, investigador. 8 anos sem um problema sequer. Pena que acabou. Que atitude você tomaria no lugar deste policial? Deixe nos comentários. O que você faria se descobrisse que sua própria esposa estava cometendo crimes dentro da sua casa? Durante a revista na empresa de Roberto, encontramos a prova definitiva que faltava. Um pendrive com planilhas detalhadas de todo o esquema, valores lavados, porcentagem paga para cada laranja, datas das operações, tudo meticulosamente registrado. Fernanda havia recebido 240 mil reais ao longo dos 8 anos. Uma média de 30 mil reais por ano para emprestar seu nome e CPF para lavar mais de 2 milhões de reais. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Roberto Mendes Filho foi condenado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Marina pegou 8 anos. As outras 4 mulheres que serviam de laranjas receberam penas de 4 a 6 anos cada uma. Fernanda foi condenada a 5 anos de prisão em regime semiaberto. Durante o julgamento, ela tentou alegar que era vítima, que tinha sido coagida, mas as gravações que eu fiz provaram que ela participava do esquema, voluntariamente, e com conhecimento total das consequências. No dia da sentença, ela me olhou do banco dos réus com lágrimas nos olhos. Não era mais a mulher com quem eu tinha me casado. Era uma estranha que havia dividido minha cama e minha casa durante 8 anos enquanto construía uma vida criminosa paralela. Depois do julgamento, pedi transferência para outra cidade. Não conseguia mais viver em Ribeirão Preto. Cada rua, cada esquina me lembrava da vida que eu pensava ter e que nunca existiu de verdade. Vendi nossa casa e me mudei para Araraquara, onde comecei uma nova vida. Continuo sendo investigador da Polícia Civil, mas agora com uma perspectiva diferente sobre os casos que investigo. Aprendi que o crime não escolhe classe social, não escolhe profissão, não escolhe família. O crime se infiltra onde encontra a oportunidade. Fernanda cumpriu 3 anos da pena e foi liberada por bom comportamento. Soube por colegas que ela se mudou para outro estado e nunca mais tentou entrar em contato comigo. Nossa separação foi oficializada enquanto ela ainda estava presa. Hoje, 5 anos depois, ainda penso no que poderia ter feito diferente. Se deveria ter notado os sinais mais cedo. Se deveria ter prestado mais atenção na mulher que dividia minha vida. Mas a verdade é que Fernanda era uma criminosa competente que sabia exatamente como esconder suas atividades de um marido policial. Roberto Mendes Filho continua preso e ainda tem 6 anos de pena para cumprir. Seu esquema lavou mais de 15 milhões de reais ao longo de uma década. Dinheiro que veio de tráfico de drogas, corrupção e sonegação fiscal. E minha esposa foi uma peça fundamental nesse esquema. Às vezes,
Quando estou investigando um caso complexo, lembro dessa história e penso em como é irônico. Durante 14 anos, persegui criminosos pelas ruas desta cidade. Mas o criminoso mais próximo de mim, o que mais me enganou e mais me machucou, dormia ao meu lado todas as noites. Às vezes, o criminoso que mais procuramos está dormindo ao nosso lado todas as noites.